Bem-vindos à última aula do primeiro módulo do SEO comprovado. Eu vou mostrar para vocês agora então como a gente deve encontrar as palavras-chave de cauda média a serem usadas na nossa super página. Então vamos supor aí que você definiu que o tema da sua super página vai ser sobre casamento, beleza? Então a gente tinha visto lá que tinha um artigo legal que era unhas para casamento, certo? Então o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou dar 3 opções aqui pra gente, tá? 2, na verdade. O Google, ele tem uma ferramenta chamada AdWords, que é onde você faz os anúncios de AdWords, certo? Você já deve ter ouvido falar. No AdWords, ele tem uma ferramenta chamada Keyword Planner. Eu vou mostrar para vocês. Eu estou acessando aqui minha conta de AdWords, tá? Então só digitei AdWords ali no Google. A minha conta é uma conta que eu invisto algum dinheiro nela, então a minha métrica vai ser um pouquinho diferente da de vocês. Você entra aqui no Tools ou Ferramentas e tem aqui Keyword Planner ou Planejamento de Palavras-Chave em português, alguma coisa assim. Eu vou te mostrar por que eu mencionei que a minha paga e a sua não. Então beleza, eu estou aqui dentro. Aqui ele vai me dar a opção de buscar alguma coisa. Então o que a gente quer? Nós vamos falar sobre noivas, certo? Unhas. Vamos por unhas primeiro. Então só um detalhe, aqui é a palavra-chave que você quer relacionado, tá? Você poderia pôr um site para ele extrair as palavras-chave de lá ou um tipo de categoria, mas é um pouco irrelevante isso aqui, então vamos sempre focar na palavra-chave. Então se fosse noivas, a gente ia pôr noivas, eu vou pôr noivas para ficar mais fácil para vocês. Você pode filtrar as buscas só de um país específico, no nosso caso é Brasil, então você põe aqui Brasil. Eu não costumo pôr porque eu gosto de Portugal também, tá? Eu gosto de gerar tráfego de Portugal, então eu só coloco a língua portuguesa, tá? E quando você coloca Brasil, se tem um brasileiro morando nos Estados Unidos buscando, não vai aparecer aqui nas métricas, tá? Então eu costumo pôr só português mesmo. Então eu coloquei aqui língua portuguesa e a palavra-chave noivas. O que o AdWords vai fazer? Ele vai me sugerir, ele vai mostrar todas as buscas mensais pela palavra noiva. Então a gente sabe que são 60.500 pessoas todos os meses indo no Google e digitando noiva. Okay? Como eu disse, o teu vai ficar um pouquinho diferente do meu aqui, tá? Porque eu uso uma ferramenta que eu já vou falar dela, mas esse número aqui que é o que importa, tá? Isso aqui, ó. Beleza? Então, ó, por exemplo, eu vou filtrar aqui, clicar aqui nesse botão para ele me pôr em ordem decrescente. Então, olha aqui, a palavra vestidos. Peraí, deixa eu desligar meu plugin porque ele está atrapalhando o resultado. Desliguei, deixa eu dar um atualizar aqui na página, só um minutinho. Senão vocês vão ficar confusos. Bom, vamos lá de novo então. Noivas, a língua portuguesa já está, e buscar. Get ideas. Beleza, agora ele vai estar mais similar ao seu. O que acontece quando você não faz campanhas de AdWords, esse número aqui ele não vai ficar tão específico. Então, por exemplo, aqui está mostrando 1.220.000 buscas, certo? No teu, possivelmente vai estar mostrando entre 1 milhão a 5 milhões. Aqui vai estar mostrando entre 150 mil a 500 mil, ele não fica tão exato. Para você ter acesso a esse número exato, você precisa estar investindo dinheiro nas campanhas do AdWords. Tá? É uma forma que eles usam de motivar o pessoal a investir em AdWords. Mas dá para usar de qualquer forma, beleza? Então aqui a gente digitou noivas, noivar. Noivas eu digitei na verdade, dá na mesma, tá? Porque pro Google é o mesmo termo, certo? Se você digitar noiva e noivas no Google, a tendência é que o resultado seja exatamente o mesmo. Então, aqui são os exemplos das palavras mais buscadas. Ó, vestidos, tem muita busca, certo? Vestidos de festas, também muita busca. Então, todos esses aqui, ó, o volume é muito alto. Porém, lembrando que primeiro a gente vai definir o tema do que a gente quer trabalhar, certo? Por quê? A gente vai criar um artigo para os linkadores, certo? E não para os seus usuários final. Então a gente não quer, para o seu usuário final, a gente não quer criar um artigo para um monte de noiva buscando sobre vestidos, certo? A gente quer criar um artigo para que outros sites de casamento linkem para a gente, beleza? Então, assim, isso aqui é tentador, escrever um site sobre vestidos? Com certeza é. Só que lembrando, se você escrever um artigo sobre vestidos, ele nunca vai parar na primeira página, certo? Porque você ainda não tem link para o seu site. Beleza? Então, primeiro vamos focar em atrair link. E a gente viu lá atrás que unhas para casamento era um artigo que as pessoas costumavam comentar. Então, eu vou tentar chegar aqui, ó. Unhas noivas, por exemplo.
Legal. Ó, unhas decoradas, então a gente já tem um termo aqui. Unha noiva, unha de gel. Nossa, que termo horroroso que eu peguei também, né? Não entendo nada disso aqui. Mas vamos lá, desenhos de unhas. Então tudo isso aqui, ó, todos esses termos que você está vendo aqui, você pode incluir dentro do seu artigo, certo? Você pode usar isso aqui como inspiração para o seu artigo, porque tem pessoas buscando por isso, são temas interessantes, certo? E você definiu que você quer fazer sobre unhas. Então, em vez de fazer um artigo sobre unhas geral, você vai fazer um artigo sobre unhas para noivas ou unhas casamento, beleza? E dentro do artigo, você pode incluir tudo isso aqui, ó, todas essas sugestões que eles te dão. E olha o volume de busca que tem. Lembrando que a gente está criando uma super página. Então, por exemplo, se você está falando sobre, dentro dessa super página, se você está falando sobre decoração de unhas e está falando de unhas de porcelana, ó, a gente já tem aqui 14 mil mais 27 mil de pessoas buscando. Então, 27 mais 14 são 41 mil pessoas que podem ir parar já nesse seu artigo. Entenderam? Por que, que elas vão parar nele? Porque a gente está falando de uma super página. E a super página ela vai estar bem posicionada no Google, beleza? Então, essa é a ferramenta que eu uso, tá? Que eu sugiro para vocês usarem, que ela é gratuita. E aqui você sempre pode brincar bastante com ele, tá? Então, por exemplo, Turismo Orlando foi outro exemplo que eu usei. Bom, carreguei aqui. Então, ó, Turismo Orlando tem 260 buscas, mas se a gente comentar sobre Disney dentro do artigo, olha o potencial que a gente vai ter para encontrar. Ou Orlando, Flórida, fazer um guia também lá dentro desse artigo sobre Orlando, falar sobre a Universal dentro dessa super página, que mais? Falar sobre todos os parques dentro dessa super página. Então, entendeu? Você vai pegando essas palavras-chave e tenta agregar todas elas dentro dessa super página. Beleza? Então, assim, você pode perguntar, mas não vale a pena fazer um artigo só para essas? Vale, se for uma coisa de autorrelevância para você e se você acha que seus compartilhadores, seus criadores de links vão compartilhar. Então, por exemplo, você quer fazer uma página só sobre hotéis em Orlando. Você vai conseguir gerar links para esse artigo seu? Você tem que sempre pensar isso no começo, beleza? A gente está criando uma super página para os seus criadores de link, ou seja, para os outros blogueiros que compartilham, e não para o seu comprador final, que é uma pessoa que quer viajar, não é para o Zé que quer comprar uma passagem, beleza? Então assim, essa é a segunda etapa. Se você quer vender passagens de hotéis em Orlando, primeiro você acha um tópico que as pessoas compartilhem nos sites dela, absorve um monte de link para aquele artigo e aí você cria essa página só de hotéis em Orlando e linka você mesmo para ela. Ok? Você vai transmitir a autoridade para ela. Por quê? Se você só criar uma página que ninguém linka para ela, ela nunca vai ser ranqueada. Beleza? Então nessa super página aqui, a gente tem todas essas opções de palavras-chave que a gente pode incluir. Tá? Então você sempre vai pelo que você achar que seja relevante para sua super página, ou seja, para a página que vão linkar para você. Eu sei que eu repito muito isso, mas é muito importante você separar em dois tipos de artigo. Um artigo para você gerar link e botar seu site no topo do Google, e o outro artigo para o seu cliente final, que é a segunda etapa do SEO, não é agora. Mais um exemplo aqui então, que vocês podem usar, é esse Keywords Everywhere. Você digita isso aqui no Google, você vai achar aqui, ó, é um plugin para o seu Chrome. Eu não sei se você usa Chrome ou Firefox. Eu, como uso o Chrome, eu vou indicar ele, tá? Talvez tenha algum similar no Firefox também, vale a pena buscar. Você clica aqui, adiciona ele, tem um processo lá de instalação, você segue o passo a passo. O que ele faz? Ele te mostra direto aqui na busca do Google pela quantidade de buscas mensais. Então você não precisa ficar indo aqui no Keywords Planner. Então, vestidos, casamento. Olha, ele mostra aqui o volume de busca. Eu não sei quão assertivo ele é, tá? Mas ele te dá uma base boa já. Então é uma opção também para você usar. Mas quando você vai criar um blog, de fato, ele não é o ideal, porque ele te dá a opção só do que você está buscando, né? Já um Keyword Planner, ele te dá todas essas opções aqui para você se inspirar. Legal? Mas é um quebra-galho. E a última opção, que é o do Ahrefs, que ele tem essa ferramenta chamada Keywords Explorer. Aqui, fica aqui em cima. Então, o que ela tem de legal? Vou digitar aqui casamento. Vou filtrar Brasil. Buscar. O Keyword Explorer, ele te mostra a dificuldade de ranquear em cada palavra, baseada na concorrência da primeira página. Como ele mede concorrência? Pela quantidade de backlinks de cada página.
Beleza? Então, ó, a palavra casamento, para você ranquear para ela, tem uma dificuldade de 23. Isso o Brasil é alto, tá? Para os Estados Unidos isso aqui seria baixo, para o Brasil é alto. Então no Brasil eu geralmente costumo pegar termos aí de 0 a 5 dificuldade, tá? Que são bem fáceis de ranquear. Aqui ele até te dá uma média, para você ranquear essa palavra você precisaria de 26 sites apontando para o seu. 26 backlinks de sites distintos, tá? O que eu quero mostrar aqui então são as opções. Ele te sugere já várias opções de palavra-chave. Então, ó, aqui ele tem as sugestões de palavras relacionadas, e aqui ele tem as sugestões usando o mesmo termo casamento, então boda de casamento, convite de casamento, convites de casamento, penteados para casamento. E aqui ele tem os sites que ranqueiam para a palavra casamento, ranqueiam também para essa palavra. Às vezes isso aqui não bate muito, tá? Como você pode ver agora, não tem muita relevância. Então isso aqui e esse aqui são os mais importantes. Então a gente está falando de unhas de casamento, né? Vou buscar aqui, filtrar Brasil. Ó, então volume de baixo de 300, certo? Lembrando, a gente não precisa de um volume alto. O que a gente precisa é de um conteúdo que nosso gerador, nosso criador de link queira compartilhar. Beleza? Então, ó, concorrência zero, certo? Volume de 300, então, unhas para casamento tem um volume de 4.000, então já é bem maior. E quando você põe unhas casamento e unhas para casamento, possivelmente você vai ranquear, tá? Para a mesma, tá? Não se apegue à palavra para aqui, beleza? O Google consegue entender que você está falando unhas casamento e unhas para casamento é a mesma coisa. Então o que acontece? Ele te mostra a dificuldade, zero, ótimo, né? E aqui ele mostra outras sugestões de palavras contendo o mesmo. Então, ó, você pode escrever, você pode pôr unhas decoradas para casamento, unhas para madrinha de casamento, unhas para casamento convidada. Então, se clicar aqui no View Full Report, ele vai te mostrar toda essa lista de sugestões. Eu vou pegar essa aqui, ó, para não repetir só, porque eu digitei unhas casamento, certo? Então, eu quero outras sugestões que não necessariamente contenham só isso. Olha que legal. Então, aqui ele me lista todas. Eu posso clicar nesse botão Get Metrics aqui, ó, ele calcula para mim na hora o volume de cada dessas. O volume já está aqui. Ele calcula a quantidade de cliques que cada palavra pode ter. São dados bem técnicos aqui, a gente vai cobrir mais para frente, tá? Vamos focar no que importa, que são essa lista de palavras. Então, ó, aqui você já pode ver unhas para casamento convidada. Então, no seu artigo de unhas para casamento, você tenta pôr um título disso aqui também. Desculpa, um subtítulo disso aqui também. E, ó, vamos descer mais. Decorados para casamento vermelha. Unhas para casamento civil. Olha que interessante. Casamento civil, hein? 90 pessoas por mês buscando volume baixo. Porém, se você coloca tudo isso aí num artigo que você sabe que os criadores de link compartilham, ele vai ficar bem completo. Então, enfim, você tem essa infinidade de sugestões de palavras a serem usadas. Legal? Então, o que você precisa, de novo, é encontrar um tópico que os seus criadores de link costumem compartilhar, definir as palavras-chave dentro desse tópico, sempre usando como a palavra-chave principal uma cauda média. Legal? E aqui a gente vai ter a busca final para você saber quanto de tráfego você pode absorver criando uma super página para isso. E além das sugestões de novas palavras para incluir nesse seu artigo. Beleza? E quando eu digo uma super página, agora você pode estar perguntando, mas pô, qual que é o tamanho desse conteúdo? O que eu tenho que escrever exatamente nele? Essa é a parte do módulo 2 que a gente vai entrar agora, tá? Então no primeiro módulo eu quis mostrar para vocês a importância do backlink, eu espero que todo mundo já tenha isso, de tanto que eu falei. E eu quero, além de mostrar a importância do backlink, mostrar as pessoas que geram backlink para você, certo? Você tem que saber quem são elas. E agora a gente vai entrar, então, finalmente, nas minhas dicas para escrever um conteúdo que as pessoas gostem de compartilhar. Então, assim, depois você vai adaptar esse seu tópico que a gente escolheu lá atrás e essas palavras-chave nesses tipos de conteúdo. Então, agora o módulo 2 é incrível. É agora que você vai tirar aquela dúvida que está coçando sua cabeça atrás e fala, pô, mas tudo isso que ele falou, e agora? Como que eu vou escrever isso de fato, né, no conteúdo? Podem ficar tranquilos. Próximo módulo que a gente vai finalmente entrar nessa parte e vai tudo clarear na sua cabeça. Beleza? Então, a gente se vê lá na próxima aula. Até mais.